Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o professor Vinícius de Almeida, da STEP de Filosofia. E o assunto da nossa aula é o diálogo. Estudaremos esse conteúdo a partir da sua fundamentação etimológica à constituição metodológica na filosofia. E utilizaremos para esse estudo o diálogo de Platão sobre a questão da religiosidade. Um texto já oferecido para vocês para estudo no School na aula passada. Por que estudaremos esse assunto? Porque o filosofar é estar aberto à dúvida. E lembra que o duvidar, o ato de duvidar, nos leva a questionar sobre as próprias fundamentações e constituições na qual nós já temos. A dúvida é um processo importante no processo do filosofar. Haja vista o filósofo René Descartes. Penso, logo existo. Para ele ter chegado a essa conclusão, ele partiu de uma dúvida, de uma fundamentação. Bom, e para Platão, o filosofar e o diálogo é uma conversa da alma consigo mesmo. Mas dialogar também exige uma conversa com outras almas, com outras pessoas. Como faremos isso? Ora, estudaremos este assunto, o diálogo, a partir do próprio texto, o diálogo de Platão sobre a questão da religiosidade. E o que? O método dialógico, que isso é o mais importante para o nosso conteúdo, para a nossa aula de hoje. Qual é a origem etimológica da palavra diálogo? A palavra diálogo é uma palavra de duas outras, ela é formada de duas outras palavras gregas, dia e logos. Diar em grego significa entre, através de, separação, e logos, a palavra logos em grego tem vários significados. Entre eles é estudo, razão, palavra e discurso. Então, a ideia do diálogo, essa ideia grega do diálogo, é um discurso entre, ou seja, palavras que se entrecruzam. E entrecruzam através de três princípios básicos. Ela se dá por três princípios básicos. O diálogo ele é importante justamente porque ele tem esses três princípios. Quais são? Primeiro, porque para dialogar eu preciso estar aberto ao outro, ao que o outro diz, e também à existência do outro. Então, não há espaço aqui para opiniões, mas sim busca de fundamentações, de argumentos e contra-argumentos. E, consequentemente, ele nos oferece um processo de significação ética e moral. Ora, para eu estar aberto, para eu ouvir o que o outro tem a dizer e pensar sobre o que o outro tem a dizer, eu preciso respeitá-lo enquanto ser, enquanto ele se constitui enquanto pessoa. Então tem uma significação ética e moral. E ele, obviamente, eu não dialogo simplesmente pelo prazer. Isso seria conversa. O diálogo, ele envolve a busca de uma solução, de um conflito, de uma questão a ser investigada. Então, o diálogo ele envolve investigação. Muito diferente do aspecto da conversa, que é versar, ter prazer juntos. O diálogo ele envolve conflitos. Conflitos porque muitas vezes eu tenho que não abandonar as minhas ideias, mas refazer as minhas ideias e colocar umas novas ideias das quais eu pensei sobre o que o outro está dizendo. Então, basicamente são três princípios inerentes ao diálogo, ele é importante, então por isso que são discursos que se intercruzam. Então, ele se faz necessário na existência do outro.
Bom, como eu havia dito, nós basicamente utilizaremos o diálogo sobre a religiosidade, que o Platão escreveu, e é um diálogo entre dois mestres, né, importantes dentro da história grega. Eutífron, que é um sacerdote, um especialista, né, nas questões da relação dos deuses e com os homens, ele se coloca nessa posição, e Sócrates se coloca na posição do mestre, o parteiro das almas, né? E eu destaquei desse diálogo no qual vocês já estudaram, basicamente, três trechos que são muito importantes para que a gente possa entender a fundamentação do diálogo, que vai ser chamado de dialética, né? Dialética socrática platônica. A primeira se diz assim, Eutífro se coloca para Sócrates e esse diálogo ele retrata o início de diálogo, ele fala que Sócrates está indo ao tribunal para ser julgado sobre a acusação de corromper a juventude por dois motivos. Está corrompendo a juventude por não acreditarem nos deuses antigos da mitologia grega, né, e colocando outros deuses no lugar, uma questão religiosa. E eu tenho uma questão também política, porque o próprio Sócrates já começa a questionar a organização política da cidade grega, das cidades-estados gregas, que no caso, seria a democracia. Então, o primeiro trecho, Eutífro começa a falar, a conversar, a dialogar com Sócrates. E é assim: assim, Sócrates, eu não teria utilidade, e Eutífro não se distinguiria do mais comum dos homens se não tivesse conhecimento de todas as coisas com precisão. Ora, então aí o Eutífro está se colocando como aquele que conhece sobre tudo sobre religião. Ele é o grande mestre, ele se coloca nessa posição. Então, ele sabe tudo sobre a questão das divindades, da relação dos deuses com as divindades, como as divindades se comportam para com os homens e como os homens devem se comportar diante das divindades. Então, percebe que no começo do diálogo eu tenho uma fundamentação geral e eu sei tudo sobre, eu não tenho mais nada para aprender sobre isso. Então eu tenho o domínio sobre isso. Mas aí o diálogo permanece. E aí o diálogo permanece. Então, Sócrates se coloca, já que vocês têm todo esse conhecimento, Sócrates diz, perceberás por conseguinte, meu caro Eutífro, que quão proveitoso para mim seria tornar-me teu discípulo, especialmente antes da ação judicial. Ou seja, é aquilo que eu havia dito para vocês. Sócrates estava sendo julgado sobre a acusação de corromper as juventudes, não acreditar mais nos deuses antigos da Grécia Antiga. Então, aí o assunto continua, tá? E aí nasce o problema do diálogo, né? O problema, a questão que se vai ser colocada entre eles, e a primeira questão que nasce é que qual é o conceito de piedade? O que é ser piedoso? O que é piedade e o que não é piedade? O que é ser ímpio especificamente? Então, Eutífro diz assim, ó, pode se tratando de homicídios ou roubos, sacrilégios ou qualquer outro crime, a piedade impõe o castigo do culpado, seja este pai, mãe ou outra pessoa qualquer. Não agir assim é ímpio. Né? Então, nasce aqui um primeiro problema. Só que a resposta que foi dada, o problema foi dado, então a resposta foi dada essa. Mas só que o Eutífron, ele vai dizer o seguinte, ele não afirma o que de fato piedoso, mas ele afirma que é aquele que acusará o pai de homicídio. Tá? Então, isso é ser piedoso.
Mas aí nasce um outro problema, que é o problema a essa resposta dada do Eutífron. Ora, porque ele dá o exemplo de ação piedosa, mas não explica o que de fato é a piedade. E aí nasce uma contrapartida de Eutífron à questão. Ele afirma que é piedoso tudo aquilo que é agradável aos deuses e ímpio aquilo que não agrada, a que não agrada aos deuses. E aí ele permanece. Ora, nasce um problema aqui outra vez identificado, a segunda resposta de Eutífron. Ora, Sócrates faz o reconhecer através do processo de ironia e também pelo processo da refutação que existe divergências entre os deuses. Há deuses que aceitarão determinada ação e há outros deuses que não aceitarão determinada ação. Então, desse modo, algo pode agradar a Deus e desagradar a outro. Portanto, pela definição de Eutífron, uma conduta que seria piedosa para um Deus poderia não ser para outra. O que quer dizer que castigar o próprio pai, como pretendia Eutífron, por uma questão de homicídio, poderia ser aprovado por um Deus, mas não por outros deuses. Então, aqui existe uma ambiguidade na questão da busca desse conceito, né? E aí, consequentemente, se conclui com a etapa da dialética, do diálogo, né? Que é reformular a habilidade de perguntas e evidenciar os erros da inconsistência dos argumentos do seu interlocutor e ao evidenciar a ignorância de Eutífron. Ou seja, o que o Sócrates fez? Ora, por mais que você se coloca na posição de especialista da religiosidade, quando eu te perguntei sobre o que é piedade, você não soube me dizer o que era piedade, o que é um ato piedoso e o que não é ato piedoso. Então, ele ironiza, ou seja, eu tenho o conceito geral, eu tenho o senso comum, mas na busca da refutação, na busca de troca de ideias e de reformulação de ideias, eu percebo que eu não tenho todo esse domínio desse conhecimento. E aí, pessoal, é importante que a gente entenda esse processo da dialética, que no Sócrates a dialética é formada por ironia e refutação. Ironizar não significa depreciar, mas sim colocar em juízo ao argumento fundamentado que eu tenho, formulado e concreto. Então, primeiro eu nasço, como eu disse, diálogo é a busca de uma solução. Existe-se uma ideia inicial, existe-se uma pergunta, então eu tenho uma tese. Ele tinha uma tese do que era piedade. Eu formulei uma pergunta e ele me respondeu o que era de fato piedade. E aí eu tenho uma tese, eu dei essa resposta, eu refutei essa resposta. Sócrates refutou a resposta de Eutífron. Então nasceu uma nova ideia, que é a antítese. Essa minha resposta, essa nova resposta, e essa nova ideia, nasce a antítese, que é contrário à tese iniciada anteriormente. Ou seja, eu refuto a tese que eu tenho. Eu coloco ela em xeque. E aí, consequentemente, com a junção das ideias entre as pessoas, que elas trocarão ideias, argumentações, essa junção dessas ideias e esse refazer de ideias, e aí eu chego a uma determinada conclusão, que pode ser modificada se a gente iniciar essa nova conversa em outro momento, tem a síntese. Então, eu tenho no processo dialético da ironia e refutação, a dialética é formada por ironia e refutação, tá? Mas dentro desse processo eu tenho a tese, a antítese